Bom, seguindo aqui a nossa discussão, você conhece esses versos aqui? Antes mundo era pequeno, porque terra era grande. Hoje mundo é muito grande, porque terra é pequena. Esses versos aqui são do Gilberto Gil. Eles estão numa canção chamada Parabólica Mará. Eles foram, inclusive, tema de redação nos anos 90 de um exame da FUVEST, justamente para você falar sobre a globalização. Quando o Gil diz que o mundo era pequeno porque a Terra era grande, ele queria dizer que o universo cultural com o qual a gente tomava contato era justamente pequeno, devido à imensidão do planeta. Hoje, nós tomamos contato cada vez maior com um número muito grande de informações. Por quê? Porque a Terra ficou pequena. A Terra ficou pequena significa que as fronteiras entre essas culturas estão desaparecendo. E o que tem ocorrido cada vez maior é uma integração, já que a informação está chegando a lugares que até então a gente não imaginava que ela pudesse chegar. Bom, isso significa que falar da cultura contemporânea é inevitavelmente tratar, então, um pouco dessa questão da globalização. O mundo global é um mundo em que essas fronteiras são cada vez mais fluidas e por isso a gente tem essa sensação de que a Terra é pequena. Pois bem, quando a gente pensa então nesse mundo globalizado, as informações elas chegam a todos os lugares. E como existe uma disputa muito grande pela audiência, pela atenção das pessoas, a gente vive um fenômeno nos meios de comunicação que a gente chama de espetacularização das notícias. Você já ouviu falar dessa palavra? Espetacularização. Tudo se torna um espetáculo. Aliás, isso aqui retoma a ideia do Guy Debord, de que a gente vive na sociedade do espetáculo. E mesmo às vezes as maiores tragédias passam por isso. Bom, você se lembra dessa imagem aqui? Esse aqui é uma imagem de um dos aviões batendo nas torres gêmeas do World Trade Center, naquele que é considerado o mais chocante ataque terrorista de todos os tempos, ocorrido no famoso 11 de setembro. Se de um lado a gente tem essa imagem absolutamente chocante, você concorda que quando uma foto como essa ela é espalhada por todos os meios de comunicação, a gente transforma até a tragédia em espetáculo. E isso é uma característica dessa sociedade midiática. Aliás, essa palavra mídia aqui é uma palavra interessante. Você sabe que ela vem do latim, não é? E, na verdade, em latim, a palavra média, que em inglês se pronuncia mídia, daí veio, na verdade, a palavra mídia, ela é o plural de medium, que significa meio. De tal modo que média em latim, ao pé da letra, significa meios. Por isso que a gente usa a palavra mídia hoje como sinônimo dos meios de comunicação. Talvez, então, você já tenha ouvido falar desse termo aqui, mass media, São os meios de comunicação de massa. E o que define justamente esse meio de comunicação de massa? Bom, poucos produtores, muitos receptores. Foi um fotógrafo apenas que registrou esse momento. E, de repente, isso se espalhou por todo o mundo, de maneira que esses meios de comunicação de massa, eles são dominados por uma elite. E no mundo de hoje, dominar a comunicação é, na verdade, dominar um pouco o modo como as pessoas vão pensar. Quer ver? Eu não sei se vocês já ouviram falar
de um grupo de pesquisadores alemães que formaram uma escola de sociologia, de filosofia, chamada Escola de Frankfurt. Bom, muitos pesquisadores importantes fizeram parte da Escola de Frankfurt, mas o principal nome foi o Theodor Adorno. E o Adorno, ele criou um dos conceitos mais importantes para a gente compreender essa sociedade moderna. O Adorno propõe o conceito de indústria cultural. Quando ele diz que no mundo capitalista tudo se torna mercadoria, todos os objetos culturais, eles passam a ser vendidos como se fossem uma mercadoria industrializada. Isso vale para a arte, isso vale para os meios de comunicação, isso vale para as notícias. Tudo precisa gerar o lucro. Pensar que o Adorno, ele começou a pensar nisso nos anos 30. Ele começou a pensar nisso, né, basicamente analisando o cinema, analisando a música. Ele não imaginou depois o que ia acontecer com a televisão e o que ia acontecer com a internet. E a gente vê cada vez mais que a gente está submetido a essa indústria cultural que busca justamente essa padronização. Bom, a indústria cultural gera inevitavelmente uma reificação. Quer dizer, tudo se torna coisa. Vamos lembrar aí que em latim não é res, significa coisa. Essa reificação é a mercantilização, é a coisificação. E aí alguém pode falar, poxa, mas não é possível se lutar contra isso? Não é possível lutar contra a indústria cultural? Claro que sim. Um exemplo disso é quando a gente valoriza aquela cultura que a gente chama de cultura de raiz, que não necessariamente passou pela indústria cultural, que não se tornou ainda cultura pop. Ou quando a gente pensa na própria questão da contracultura. Nos anos 60, principalmente, a gente pode citar o caso do movimento hippie, surgiram várias manifestações de contracultura, que é justamente uma luta contra a indústria cultural, contra a reificação, contra esse mundo exageradamente consumista. Agora, por que é tão difícil lutar contra a indústria cultural? Por que é tão difícil lutar contra a reificação? Justamente porque os tais meios de comunicação, vamos voltar aqui, não é? Porque os mass media, eles têm muita força. E como eles estão concentrados nas mãos de poucas pessoas que fazem parte da elite econômica, esses meios de comunicação têm o poder de impor a sua maneira de ver o mundo. Então, fazer parte da contracultura é lutar contra essa concentração dos meios de comunicação nas mãos de poucas pessoas. Basta você pensar no fenômeno brasileiro. Hoje a gente tem basicamente 6, 8 grupos que comandam as televisões, os rádios, os jornais e as grandes revistas no Brasil. Isso dificulta a pluralidade, isso dificulta a solidificação de uma cultura de raiz. Isso, na verdade, apenas aumenta a padronização e, desse modo, se torna muito mais fácil vender esses objetos culturais pasteurizados, que na verdade não incentivam ninguém à reflexão crítica. Ok? Temos exercício para fazer, vamos ver como é que você se sai?